Olá, muito boa tarde. Cresce o número dos cidadãos portugueses que optam pela emigração. E neste contexto social, a mensagem do Papa Bento XVI para o Dia do Migrante, que se assinalou este domingo, afirma o direito a não emigrar, a necessidade de serem criadas condições para que cada cidadão permaneça na própria terra. Para analisar este documento é o ex-convidado do programa Eclésia, o Padre Rui Pedro, missionário scalabriniano. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Nesta condição de missionário de uma congregação religiosa que parte ao encontro dos migrantes em qualquer parte do mundo, de que forma é que recebeu esta mensagem que o Papa afirma neste documento para o Dia do Migrante e Refugiado, o direito a não emigrar? A mensagem que foi ontem divulgada nas igrejas em todo o mundo, porque desde há poucos anos é que este dia é o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A mensagem do Papa de ontem é uma mensagem que se liga àquela de 2004. De facto, a Obra Católica Portuguesa de Migrações de 2004 lançou o slogan "Consolidar a paz para não ter que emigrar". Este tema o Papa retoma, ou ele também centra a sua mensagem nos migrantes e refugiados só. Desta vez são as categorias que ele... Na sua mensagem, depois de nos ter lembrado que a Igreja é perita em humanidade e de que a Igreja, a sua via mestre de ação é a pessoa humana, e esta pessoa humana é sujeito de direitos e deveres, ele depois recorda as três dimensões que são complementares da pastoral das migrações, do cuidado que a Igreja, ao longo destes anos, tem tido para com os imigrantes. A dimensão que é social, não é? O primeiro acolhimento, as necessidades básicas de uma pessoa que emigra, né? Há pessoas que emigram também por questões de pobreza, de catástrofes climáticas, procura de trabalho. A segunda que ele fala é a da integração, da participação destes imigrantes em conjunto com os indígenas num certo lugar, portanto, para que juntos procurem uma sociedade integrada. E a terceira é, de facto, a evangelização. Portanto, a dimensão transcendente que o migrante leva consigo, ou que pode a vida redescobrir estando na imigração. E depois, o Papa recorda muito bem, e a Igreja hoje trabalha nessa dimensão, que são importantes as parcerias. Portanto, a intervenção que a Igreja faz, além de mobilizar todas as pastorais, em vista da imigração, ou da mobilidade humana, como se diz hoje, há que também encontrar parceiros externos à Igreja para dar as várias respostas, porque a Igreja tem algumas respostas e outras organizações têm outras, e é nesta pluralidade de respostas que, de facto, se vai em encontro ao homem migrante como pessoa humana nas suas várias dimensões. E essas foram realidades que foram experimentadas, vividas e propostas, por exemplo, ao longo da década de 90 e início do ano 2000, quando Portugal acolhia muitos imigrantes. Exatamente. Essas três dimensões, precisamente, que falou Sim, Padre ainda Pedro. hoje estão presentes. Não por acaso a Comissão Episcopal hoje alberga duas áreas importantes, que é a pastoral social e a Conferência humana. Episcopal Portuguesa. Ora está. Nesta mensagem, essas realidades são afirmadas novamente e depois vem essa surpresa, será, quando se afirma o direito a não emigrar. Depois de tanto afirmar que é preciso acolher os imigrantes, ir ao encontro deles, certo. Essa outra postura... É um tema pouco falado, de facto, porque também é um tema que não convém a muitos países e a muitas políticas. Porquê? Nós quando recebemos o grande fluxo de imigrantes da Europa do Leste e também do Brasil, de facto, quase que ficou na penumbra a realidade de que éramos um país de emigração ainda. Porque por cada imigrante em Portugal, por cada estrangeiro em Portugal, nós tínhamos 10 portugueses lá fora. Mas nesta fase... Por exemplo, nessa realidade, quando recebemos muitos imigrantes, precisamente do leste, nunca nos preocupámos-nos sim por acolher, por integrar, etc., e por evangelizar, as três dimensões que falou, mas nunca nos preocupámos com a situação desses cidadãos nos países de origem. A Igreja sempre pensou neles. Mesmo quando deu respostas muito imediatas à imigração, a Igreja continuou o seu trabalho da procura de sacerdotes e também de tentar coordenar o trabalho que era feito no exterior. Até penso que talvez a Igreja foi a primeira, e recordo bem, quando eu estava aqui a trabalhar em Portugal, que em 2007 a Igreja da percepção que era da imigração começou a dizer que saíam de Portugal perto de 100 mil portugueses, coisa que agora é um dado adquirido depois de alguns anos, né? Até o Governo já fala disso. Mas foram, de facto, algumas organizações da Igreja e sociais
da percepção que ela tinha dos contatos com as comunidades, que viam este fluxo, esta sangria muito grande que estava a acontecer. E, na verdade, então, neste momento, porque também a imigração mudou, estamos a voltar mais para a imigração, mas o olhar é um olhar de preconceito, se nós formos a reparar, porque Portugal sempre se partiu. Portanto, Portugal tem uma cultura de emigração, de partida, e também agora, recentemente, de acolhimento de pessoas que, não obstante a crise que Portugal está a atravessar, vêm para Portugal à procura de trabalho e encontram trabalho em segmentos um pouquinho mais precários, mas encontram trabalho para manter as suas vidas e famílias e compromissos que têm nas suas terras de origem. Permita, no entanto, insistir nesta afirmação que o Papa faz na mensagem: antes do direito a emigrar, há que reafirmar o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. E volto novamente a essa fase da imigração do leste para Portugal. Alguma vez existiram preocupações sobre qual era a realidade nos países do leste que levava aquelas pessoas a terem de sair da sua própria terra? Portanto, nós, da pedagogia que a Igreja tem, há sempre esta atenção à Igreja de partida, de destino e de trânsito até também. Portanto, a pastoral tem estas várias... É um arco que é preciso completar, e recordo que pessoas da Igreja, da Caritas, de outras organizações, foram, de facto, nessa altura à Ucrânia para ir comunicar aos bispos e às organizações da Igreja o que está a passar com os ucranianos aqui em Portugal. Como também hoje há encontros bilaterais entre nós e Cabo Verde, entre nós e a lusofonia, e como houve sempre, desde que os portugueses emigram, falo mais a partir dos anos 60 a 50 anos, quando de facto a própria Igreja Portuguesa, tendo criado a Obra Católica das Migrações, começou com os encontros bilaterais com a França, com a Alemanha, com a Suíça, com o Luxemburgo, para juntos procurar o melhor modo de acolher os portugueses que estavam a chegar a esses países e continuam a chegar hoje, e também nós aqui encontramos os meios necessários, porque essas dioceses tantas vezes não têm os meios, não têm padres que falem a língua, não têm agentes pastorais que falem a língua. Então, este encontro sempre houve. E a questão do não emigrar tem a ver com as causas da imigração, portanto, que é também do nosso trabalho na Pastoral das Migrações. Essa é muito importante. Quais são as causas que levam as pessoas a emigrar? Não é? Quais são, nomeadamente, que levam os portugueses a emigrar hoje? Quais são? Neste momento, hoje, é que nós chegamos a um nível de vida com vários compromissos de bem-estar, uma casa, pagamentos que temos, dívidas mensais a cobrir, etc. E para manter esse nível de vida, que é um nível bom, nós olhamos para Portugal, há um bem-estar muito bom hoje, se compararmos há 20 anos atrás. Portanto, houve um crescimento. As pessoas, para manter um pouquinho o seu nível de vida que querem manter, e é um direito até por acaso que têm, elas não conseguem, porque há o desemprego, há dificuldade, há também problemas de ordem de família que acontecem, de separações, de doenças que surgem, etc. Precariedade a vários níveis, e a pessoa, para manter esses compromissos, tem que, de facto, procurar a imigração. Era o que faziam os nossos portugueses das zonas rurais. Sempre partiram... Mas aí em busca de melhores condições de vida, talvez, e também as mais aqui, elementares. Isso é aqui para manter uma condição de vida que se adquiriu. Que é legítima. E que é legítima para manter, né? Os nossos, como eu falava há pouco, da zona do interior, o nosso interior que está desértico, né? Portanto, em que se continua a construir um país baseado no litoral, não é? Em que a desertificação é muito grande, as pessoas daí continuam a emigrar, sempre emigraram, não é? Há aldeias que estão vazias durante este tempo, e portanto, agora temos as pessoas do litoral e dos núcleos urbanos que estão a emigrar, pessoas que têm outro estilo de vida, outras expectativas, outras ambições. Algumas ambições já experimentaram aqui e agora perderam-nas, e estão em declínio e querem voltar a ter alguns elementos que marcam a sua vida, e então vão para a imigração. E, porém, falta um pouquinho, às vezes, aquela capacidade que os primeiros portugueses, ou os que estão a emigrar em zonas mais pobres, levavam, que era a capacidade da adaptação e da procura de um lugar de encontro e de convívio. Hoje, aquilo que está a tornar difícil o acompanhamento deste fluxo de portugueses que estão a sair é que é um fenómeno muito invisível. O próprio missionário, ou a Caritas, ou outra organização, não tem a percepção de quem está ou de quem esteve. Porque chegam, são apoiados pela família, depois levam algum dinheiro, ou levam até o carro próprio, e depois, enquanto o trabalho não encontram, não se sabe quem está, porque muitos deles também
não fazem mais referência a uma associação ou não procuram a paróquia. Portanto, é um fenómeno que estamos a ter alguma dificuldade em percepcioná-lo, mas estamos a pôr em prática o necessário para que essas pessoas, caso venham a encontrar-se em precariedade, possam ter da parte da Igreja algum apoio para que possam, esse tempo de espera longo por um trabalho seja vivido com algumas condições mínimas de apoio, ou então ajudar a regressar, porque alguns também não têm depois condições para poder voltar, porque o dinheiro que levaram foi gasto nessa procura. Quem parte muitas vezes sem referências, sem a certeza de um trabalho lá fora, há situações de fragilidade, vão tomando conhecimento delas, nomeadamente portugueses que partem à aventura? Sim, porque também muitos destes portugueses, alguns já viviam aqui em condições de alguma precariedade, alguns deles. Por exemplo, não é vergonha dizer que temos portugueses drogados em algumas estações da Europa. Não é vergonha dizer que temos portugueses desempregados e que também depois cometem fraudes diante dos serviços desses países para enganar, para poder obter benefícios a que não têm direito, mas que tentam, através da fraude e do engano, levar essas instituições a encontrar aí meios para ajudar. Situações de fragilidade levadas ao extremo. Ao extremo. Existem não muitos daquilo que temos conhecimento, mas existem, e aí está, portanto, reafirmamos, de facto, para quem queira emigrar, que na Europa, há missões católicas de língua portuguesa que estão dispostas a ajudar. Procurem-nas. Há até em Portugal a Obra Católica Portuguesa de Migrações que pode ajudar essas pessoas a levarem alguns endereços para que, não só a nível social podem vir a precisar, mas também para que possam continuar a ter algum aconchego religioso e também, se aqui a fé é para eles uma experiência fundante das suas vidas, podem continuar o seu caminho de fé itinerário aí, nessas comunidades, até quem sabe, empenhando-se e através do voluntariado dar o seu melhor a essas comunidades que tantas vezes carecem de voluntários e de pessoas dispostas a colaborar na evangelização. Nos últimos anos, o Padre Rui Pedro, e porque é missionário dessa congregação, os missionários scalaberianos, trabalham em Roma, acredito que aí deu para ter uma percepção um pouco mais abrangente da realidade migratória em todo o mundo. Fixando-nos para já no continente europeu, o fenómeno que se passa com Portugal, com os portugueses, encontra semelhanças noutros países da Europa? Eu penso que Portugal, Espanha e Grécia, que fomos os três parceiros a entrar na mesma altura na União Europeia, somos os países que estão em dificuldade, que recebem muita imigração. A própria Grécia, não se fala muito, mas há muitas entradas transgressivas na Grécia. Há dramas também, não pelo mar, mas pelas fronteiras da Grécia, de grupos de imigrantes que estão a tentar penetrar na União Europeia através da Europa. Portanto, da Grécia? Da Grécia. E, portanto, estes países, neste momento, são países com alguma dificuldade a nível da crise que existe, económica, europeia. São países que estão a receber muita imigração. Nós, Brasil, países da Europa de Leste e também Continua a migração de brasileiros para Portugal? Eu creio que diminuiu, do que eu tenho, estou aqui há pouco tempo em Portugal, do que li, diminuiu um pouco, creio eu, porque também neste momento o Brasil é um país ascendente e está a dar muitas oportunidades. Portanto, há muitos cidadãos brasileiros que estavam aqui, alguns até aqui aprenderam outro tipo de atividades profissionais e vão tentar a sua vida no Brasil, que neste momento é um país de grandes oportunidades. Depois temos, de facto, os da Europa do Leste, que muitos se fixaram, estão bem integrados. Nós temos até algumas comunidades de rito bizantino estabilizadas em Portugal. Na Europa temos estes grandes fluxos que vêm do Norte de África, aqui em Itália, onde eu vivi, em Roma, e no Sul, na Sicília, Pantelleria, Mazara del Vallo, são de facto lugares símbolo para a Europa, não? Onde chegam estes barcos, estas pequenas carreta del mare, como dizem em Itália, estas pequenas pirogas, estes pequenos barcos muito frágeis, carregados de gente, e onde de facto este governo atual italiano é muito mais aberto que o anterior, e foi possível que a Igreja pudesse colaborar mais com o governo no acolhimento destes desesperados, como nos chamou o Beato João Paulo II, estas pessoas que vêm ao desespero para a Europa, porque nos seus países, cá está, são forçados a emigrar, não podem exercer o direito a não emigrar, porque na sua terra há guerra, houve problemas tribais, pensemos na Líbia, quantos naquela crise da Líbia fugiram para a Itália e para outros países, ou então
também o norte da África, com a primavera árabe, que está de facto a trazer algumas ambiguidades em alguns países. Então a Europa que está a receber este grande fluxo de norte da África, e talvez neste momento a Europa de Leste e norte da África são as duas grandes pressões que a Europa vive, e que de facto é preciso pensar bem nisso, porque sendo uma Europa em declínio demográfico, nós precisamos também, para fixar as populações ao território, de receber imigrantes para podermos manter os nossos níveis e estándares económicos e profissionais do nosso país e da Europa. Que transformações a própria cultura e a sociedade europeia poderá enfim, conhecer e acontecer no continente europeu, precisamente pelo declínio da população europeia e pela entrada de muitos cidadãos, muitos imigrantes do norte da África e do leste? Sim, eu penso que... É um continente em transformação, a Europa? É em transformação grande. O próprio Santo Padre, que vem da Alemanha, a Alemanha há uma comunidade de 5 milhões de turcos, não é? É um país europeu com uma grande comunidade que é islâmica. O Santo Padre é um homem sensível à imigração, ele próprio vive essa realidade. A própria França, a própria Inglaterra são países que nós, viajando por eles, vemos que mudou. Portanto, neste momento, a mistura, a mestiçagem, o interreligioso, o equilíbrio das tensões que é preciso manter neste momento tem que ser uma realidade que, além das questões sobre o euro e questões económicas, a nível civilizacional, estamos diante de uma outra grande desafio, que é o desafio de uma Europa que no passado também já foi interreligiosa, não é? Interreligiosa no passado, e que nestas suas duas raízes, a raiz cristã interreligiosa ou também evangélica da Reforma, ela tem que encontrar um equilíbrio, e aí estão então os cristãos com o seu desafio a estarem nas transformações da sociedade, a estarem presentes. É por isso que não há mais desculpa para haver demissão política. Nós hoje acusamos os políticos, de facto, que se afastaram do povo, mas o povo afastou-se dos políticos. Basta pensar aos grandes índices de abstenção que havia nas eleições passadas, quer europeias, quer... Mas as pessoas demitiram-se de alguma sua responsabilidade, deixando aos políticos, alguns até eram eleitos com pequenas minorias, deixando aos políticos a governação. Agora é preciso aproximar, de facto, estas duas realidades, e a imigração permite isso, porque a imigração tem a ver com a política, tem a ver com a demografia, tem a ver com a religião, tem a ver com a paz, tem a ver com o trabalho, com a saúde, a habitação. A imigração vem pôr o dedo na ferida, de facto, das condições que qualquer pessoa humana deve ter para realizar a sua vida e para o seu projeto. E não emigrar. O desafio que se põe à Europa é este, é que, de um lado, deve procurar fixar as populações no seu território. E para isso é preciso muitas políticas importantes, não é? E também, neste declínio que estamos a ver, deve ter um segundo desafio, que é de atrair a si, alguns países já começaram a fazer isso, a Inglaterra, a Alemanha, atrair a si imigrantes, até qualificados, para que de facto se possa criar as condições nesta interdependência que hoje é necessária, criar as condições para que quer as pessoas residentes, quer os imigrantes, quer outros que queiram vir, possam encontrar aqui as necessárias condições para nesse país ter o seu progresso social e o bem-estar humano. Uma breve referência a cenários na comunidade internacional onde a imigração é por vezes mais dramática. Por exemplo, na América Latina, nomeadamente, ou na América Central, no México, certo. São cenários diferentes esses daqueles que conhecemos entre nós. O trabalho que fiz em Roma, de facto, permitiu-me conhecer muito, de facto, a complexidade e a diversidade que marca a imigração. Pensemos nos haitianos, por exemplo. Neste momento, há zonas do Brasil onde, de facto, não havia imigração, não havia. Penso ao Rio Grande do Sul, onde chegaram fluxos de haitianos a fugir da sua terra, onde houve a catástrofe, né? A catástrofe climática e também económica, porque ainda não há reconstrução capaz que possa fixar estas pessoas desse país. Então há fluxos grandes de haitianos que o Brasil acolheu numa perspectiva humanitária e que estão, de facto, a tentar ter cursos de alfabetização, estão a ser inseridos. Pensemos no México. No México é um país também não só de partida, como de trânsito de muita gente que quer chegar aos Estados Unidos. Nós temos casas do migrante nas fronteiras, Tijuana e Nova Laredo e outras, onde acolhemos aí, e é um observatório onde vemos que, neste momento, há muita gente a querer emigrar para os Estados Unidos porque o México é um país violento.
muito violento tornou-se o México, sequestros, a polícia é corrupta, estas pessoas são, de facto, são empobrecidas ao longo do seu... São empobrecidas por esta corrupção e há pessoas que querem ir para os Estados Unidos não só para trabalhar, mas para ter paz, para poder crescer com os seus filhos e familiares numa terra de paz. Há também, pensemos no trabalho, os nossos portugueses e italianos que vão para a Alemanha, etc., também à procura de um trabalho que possa dar-lhe o necessário para manter este standard de vida que se conseguiu. Pensemos também em realidades mais anónimas e escondidas, como são a presença de muitos filipinos nos países árabes. Neste momento, há organizações que têm dito que os países árabes atraem muita imigração para o trabalho doméstico e há escravatura. Há trabalho forçado, há grandes injustiças. E são países que não têm ainda, não progrediram na sua legislação das migrações. Não há políticas de imigração. Portanto, ou então também na própria Ásia, não só na Ásia, onde aquilo que, talvez para ir em contra à sua pergunta, mais é simbólico de não emigrar, foi o grande apelo feito pelo Papa no Líbano, né? Que deu a volta ao mundo. O Papa pediu aos cristãos do Líbano e da Síria e dos países onde os cristãos são em minoria que não emigrem, que fiquem lá. Mas para ficarem lá é preciso ter, de facto, paz e condições para isso, né? Mas é um apelo em que o Papa... muitas vezes os direitos humanos são, de facto, colocados em causa. Exatamente. Portanto, é um direito a ser exercido com alguma, de facto, cautela e também reivindicando tanta coisa para que nesse país, e de facto penso que a Igreja tem sido exemplar porque ela tem uma organização que acompanha emigração e imigração, coisa que o Estado está separado. O Estado português tem a pasta dos negócios estrangeiros, que acompanha as comunidades portuguesas, e tem a imigração, creio que é na Presidência ou na Administração Interna. Enfim, a meu ver, se estes centros de apoio local ao imigrante, os CLAIs e os CAIs, centro de apoio ao imigrante, tivessem juntos, podiam gerir melhor esta mobilidade que marca o nosso país. Fica também esse desafio. Padre Rui Pedro, muito obrigado por ter estado neste programa. Eu é que agradeço. Muito obrigado, onde Paulo. Quisemos apresentar desafios vividos por quem opta ou se vê forçado a emigrar. Votos de bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.